palavra que Deus ministrou no meu coração para trazer a vocês é para nós falarmos a respeito de superação. Se tem uma das coisas que enche meu coração, é quando eu olho para trás e vejo que eu tenho uma história de superação. Se tem uma coisa que me enche de esperança, é quando eu caminho com pessoas que eu visualizo que a vida delas também, a vida é marcada de superação. E todos nós aqui, em um momento ou outro da nossa história, nós tivemos que buscar força, nós tivemos que depender plenamente, confiar plenamente, para que a nossa vida tivesse esse registro, para que a nossa vida tivesse essas marcas, esses testemunhos. Mas encontrar Deus em tempos difíceis, porque o que nos leva a superar, o que nos leva a avançar, o que nos leva a dar uma resposta assertiva no meio das nossas dores e dificuldades, é encontrar o Senhor no meio dessas dificuldades. É se deixar encontrar pelo Senhor no meio dessas lutas, no meio desses desafios. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 10. Quando Paulo vem falando algo que identifica muito comigo e com você. Em algum momento da sua história, essa palavra de Paulo se torna a sua palavra. Essa declaração de Paulo se torna a sua declaração. Eu e você já vivenciamos tempos assim. E nos deparar com essa palavra não nos surpreende pela história que nós carregamos. Quando Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Todos nós estamos expostos a passar por tempos difíceis. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio nessa noite que está enfrentando o momento mais difícil da sua vida. É muito comum, depois de chegarmos em casa, depois de um culto como esse, nas nossas redes sociais, nós começarmos a receber mensagens: pastora, estou vivendo o momento mais dolorido da minha vida, e essa palavra foi a resposta do Senhor para mim. É muito bom a gente ter esse retorno, e todas as vezes que temos esses retornos, nós nos surpreendemos, porque nós sabemos que não é novidade nenhuma você passar por dificuldades, e eu também, porque tempos difíceis são reais nas nossas vidas, na nossa história e na nossa caminhada. E tem algumas situações que trazem para nós esse desenhar de tempo difícil, de tempo que nós nos sentimos apertados, que a nossa alma se angustia, que o nosso coração se abate, quando nós estamos vivendo luto. Não importa qual é o tipo de luto, se perdemos uma pessoa porque ela morreu, se um casamento foi destruído, se perdemos nossos filhos para as drogas, não importa se nós tivemos um relacionamento quebrado, uma amizade desfeita, a questão é que o luto, ele traz para nós o desenhar desse tempo, dessas dificuldades, desse tempo difícil. E talvez você está enfrentando alguma situação que você vai dizer: é o meu tempo difícil. Mas não só o luto, o desemprego. Quando eu e você, principalmente numa economia estável como nós estamos, eu e você podemos passar por insegurança financeira, e por causa dessa insegurança, nós também nos abatermos e nos angustiarmos. Mas quando a nossa saúde
ela é agredida. Nós tivemos uma semana muito intensa. Nós trabalhamos muito essa semana. Todos os dias era levantar às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, trabalhar até tardão da noite. E quando foi sexta-feira, no final da tarde, tudo rodou. Né? Tudo. Eu estava no meio da rua e falei com o Ronald: espera aí, está tudo rodando. Eu tenho que dar uma parada, eu tenho que dar uma descansada. Então, o que acontece conosco é que no tempo de dificuldade, a nossa saúde também pode ser abalada. E quando a nossa saúde é abalada, então nós podemos também enfrentar tempos difíceis. Mas, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que no meio do tempo difícil, também é o tempo onde nós vamos experimentar milagres. Não é porque é difícil, não é porque tem dor, não é porque tem luto, não é porque tem choro, que o resultado é só esse. No meio da minha dificuldade, no meio da minha luta, no meio do meu sofrimento, eu vou afirmar para vocês que nós podemos vivenciar milagres, nós podemos ver as mãos do Senhor estendidas sobre nós, nós podemos ver as mãos do Senhor se movendo sobre as nossas vidas, porque a declaração que Paulo está fazendo é que apesar da tribulação, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, ele não se via sozinho, mas o Senhor estava com ele. E é isso que eu quero afirmar para você: nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Aí eu olho para essa palavra e eu gosto muito dela, porque às vezes nós ficamos impressionados com as dificuldades que estão à nossa volta. Nós ficamos impressionados com o que nós chamamos de artimanha de Satanás para nos desestabilizar, para que nós possamos acreditar em suas mentiras. Mas como igreja do Senhor Jesus, nessa noite eu quero dizer para você, ainda que você tenha sido cercado de dificuldades, e você vê o movimento do inferno para te desestabilizar, eu quero dizer para você que a nossa realidade pode ser dura, mas a presença do Senhor é soberana, nos sustentando, nos encorajando, nos renovando e nos abençoando cada dia. E aí eu quero usar algumas mensagens nessa noite para desafiar o seu coração. E o primeiro texto que eu quero usar para você nessa noite, para encorajar o seu coração, é no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Eu quero trazer à sua memória a história de Elias. Porque quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por dificuldades, nós precisamos ter clareza de que precisamos focar naquilo que nos dá esperança. O tempo é difícil, o cenário é de guerra, a sua alma está abatida, você está se vendo apertado por todos os lados, então o seu foco tem que ser na esperança. E vamos olhar então para Elias e verificar o que está acontecendo. No texto que nós citamos para vocês, Elias recebe uma mensagem. E qual é a mensagem que Elias recebe? Elias recebe a seguinte mensagem: olha, amanhã, nessas horas, eu vou dar cabo da sua vida. Eu não serei Jezabel, estou usando a minha linguagem, eu não serei Jezabel, se amanhã, até a essas horas, eu não ter te matado. Porque você me afrontou, você matou os meus profetas, então agora sou eu que me levanto para enfrentar você e para te destruir. Vamos fazer um resumo? Nós sabemos muito bem quem era Elias. Elias era um profeta em Israel. E um dos desafios que Elias estava enfrentando era a idolatria. Era o domínio que Jezabel estava fazendo sobre o povo, levantando altares a um Deus desconhecido, com o nome de Baal, um Deus no qual Israel não podia se curvar
e nem servir. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar Elias enfrentando os profetas de Baal e destruindo os profetas de Baal. Mas o meu foco não é aqui. Qual é o foco que eu quero te dar? O foco que eu quero te dar, que Elias, esse profeta ousado, esse profeta cheio de autoridade, ele se levanta com uma mensagem de Deus nos seus lábios. Ele denuncia o pecado de Israel. Ele denuncia o pecado do rei Acabe. Ele destrói os profetas de Baal. Mas chega um momento que a Jezabel o intimida, o paralisa e o amedronta. A notícia era: eu vou te matar. E quando Elias recebe essa notícia de Jezabel, eu vou te matar, o que Elias deveria ter feito? Elias deveria ter feito o seguinte: olha, Jezabel, da mesma forma que em nome do Senhor eu enfrentei os profetas de Baal, né, no mesmo nome desse Deus Todo-Poderoso, que eu me coloco de pé e eu te enfrento, e eu te resisto, e eu venço você, não na força do meu braço, mas na autoridade do Senhor que está sobre mim. Só que Elias não faz isso. O que Elias faz? Elias se esconde. Elias foge. O que eu fico impressionada, que Elias vê fogo cair dos céus. Elias vê o Senhor fazer milagres no seu meio. Mas agora, quando Elias está ameaçado, Elias foge e Elias esconde. E quando Elias foge e Elias esconde, eu vou dizer para vocês que Elias se esconde aonde? A palavra do Senhor vai nos dizer que Elias vai para o deserto. Ele larga os seus servos e ele caminha em direção ao deserto para fugir de Jezabel e para se esconder do seu inimigo. Então o que eu quero dizer com isso? Que há alguns desertos que eu e você decidimos entrar, e decidimos entrar numa situação na qual nós estamos inseguros e com medo. Alguns desertos que eu e você decidimos entrar, nós decidimos entrar sozinhos. Porque Deus não estava mandando Elias se esconder, Deus não estava mandando Elias para o deserto. Deus queria certamente que Elias enfrentasse Jezabel e mostrasse a sua grandeza e a sua glória diante daquela mulher intimidadora. Mas Elias, por causa do medo e da insegurança, ele vai em direção ao deserto. Então eu quero que você saiba de uma coisa: você pode estar entrando em algum deserto por escolha própria, que Deus não está te enviando para lá. E o problema é que quando eu e você fazemos isso, só fazemos quando a situação não é boa. Quando é que você, por causa de insegurança, por causa de medo, por causa de ameaças, você entra num deserto sem a direção de Deus? Quando a coisa não está boa para o seu lado. Mas se você faz isso quando a coisa não está boa para o seu lado, certamente a coisa vai piorar. Porque quando nós entramos no deserto, sem a ordem de Deus, tudo vai piorar à nossa volta. E aí tudo começa a piorar para Elias. Porque Elias agora não está apenas inseguro. Elias agora não está só com medo. Mas Elias começa a lamentar. Elias começa a ver tudo difícil. Elias começa a dizer para o Senhor que depois de ter enfrentado 400 profetas de Baal, ele se sentia solitário, ele se sentia sem apoio, ele se sentia abandonado. E essa era uma distorção da visão de Elias, porque quando Deus desce para falar com Elias, a primeira coisa que Deus diz para Elias: olha, Elias, sai desse lugar que você se encontra, porque lá de onde você não deveria ter saído, há muitos homens que não se dobraram a Baal. Porque quando eu e você fazemos uma escolha que nos lança para lugares difíceis,
fora da orientação do Senhor, nós vamos distorcer as realidades que estão à nossa volta. E aí eu faço uma pergunta: qual o deserto que você está enfrentando? Qual o deserto que você entrou por escolha? Qual o deserto que você entrou por você não ser assertivo na sua resposta? Qual o deserto que você entrou, que você precisa sair hoje? Porque se você não sair desse lugar hoje, você não vai ter como calcular as perdas financeiras, as perdas emocionais, as perdas relacionais, as perdas espirituais que você vai ter que enfrentar daqui para frente. Porque nós vamos ver isso na vida de Elias. E aí, se você vai para o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 21, você vai precisar renovar a esperança no seu coração. Olha o que é que o texto diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então, os seus dias difíceis, os meus dias de lutas, os meus dias de cansaços, eles não podem tirar a memória que me dá a esperança daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já respondeu, dos milagres que o Senhor já realizou e das respostas que o Senhor vai trazer para a minha vida e já trouxe para a minha vida. Eu sempre vou dizer que nos dias mais difíceis que eu enfrento, eu começo a lembrar as coisas que o Senhor fez. Ontem, uma pessoa veio aqui e ela me deu um abraço e ela chorou muito comigo. E ela me disse assim: pastora, hoje eu estive lá na sua casa que você morou, lá em Caiana, e eu relembrei tudo o que Deus fez na sua vida naquele lugar. Ele ainda usou a expressão assim: hoje eu estive lá na sua casinha, e eu relembrei tudo o que Deus fazia na sua vida naquele lugar. E ele chorando muito, abraçado comigo, ele disse assim: e hoje eu estou aqui nessa igreja sentindo o mesmo poder que eu sentia lá. E eu quero te dizer que eu estou sendo renovado na minha alegria, renovado na minha esperança. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, o que você precisa trazer de lembrança hoje, do dia da sua salvação, do dia da palavra de promessa para a sua vida, do dia que Deus liberou um milagre sobre a sua vida, do dia que esse milagre se manifestou, revelando a grandeza de Deus no seu coração. O que você precisa lembrar nessa noite, para que você tome a decisão correta, de não por escolha própria, entrar em um deserto que Deus não está planejando para você. Porque se eu preciso focar naquilo que me traz esperança, eu preciso ter a clareza que a responsabilidade é minha, das escolhas que eu faço. Mas continuando olhando para a palavra, nós vamos precisar entender que, além de ter esperança no dia da luta, além de ter esperança no dia escuro da alma, além de ter esperança no dia que os nossos inimigos se demonstram fortes diante de nós, nós vamos precisar ver Jesus em meio ao caos. E o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar com vocês, se vocês vão para o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38 e 39, é aquele momento que Jesus está com os discípulos em alto mar, e a tempestade se levanta, o vento começa a soprar forte, o barco fica instável, os discípulos começam a desesperar. E a palavra do Senhor vai dizer de forma muito linda que Jesus estava dormindo na popa do barco. Jesus não estava nem preocupado com o vento, com a fragilidade do barco, com a ameaça da tempestade, mas ele estava simplesmente dormindo, enquanto os discípulos estavam desesperados, enquanto os discípulos estavam desestabilizados, porque havia uma ameaça chegando até eles. Tem situações desafiadoras
que nos tira a capacidade de focar no milagre. O que você está querendo dizer, pastora? Eu estou querendo dizer, havia vento, havia ameaça, havia tempestade, mas Jesus estava ali no barco com os discípulos. E os discípulos só estavam conseguindo focar no vento. Os discípulos só estavam conseguindo focar na tempestade, no perigo, na insegurança. E eles não estavam conseguindo lembrar que em meio a todo aqueles caos, Jesus estava ali no barco com eles. Eles não estavam desamparados, eles não estavam sozinhos. E aí quando eu olho para essa situação, eu vou lembrar que o caos, ele gera o medo no nosso coração. Todas as vezes que a sua experiência for de caos, de instabilidade, de insegurança, você vai lidar com medo. Não tem problema sentirmos medo. Eu e você vamos passar por isso. E nem podemos negar o medo. Porque aqui nós não estamos falando para você negar a realidade que você está vivendo. Às vezes a realidade que você está vivendo é essa mesmo. Não tem porta para você bater. Não tem ninguém que se levante com uma palavra poderosa para a sua vida. Não tem ninguém que te console. Não tem ninguém que te toma pelas mãos e te conduza para o lugar da segurança que você quer esperar. Eu não estou pedindo para você negar a realidade que você está vivendo. Eu estou pedindo para você confiar no Deus que está com você. Eu estou te pedindo para você enxergar o Senhor junto com você no meio da tempestade. Eu estou te convidando a enxergar a realidade difícil que você está enfrentando, mas saber que tem um Deus Todo-Poderoso junto com você, e nele você pode descansar, e nele você pode confiar, porque você não vai ficar desamparado. Ah, meu querido, minha querida, muitas vezes tem um espírito maligno que fica querendo dominar a minha e a sua vida. Não vamos negar isso. Nós não estamos falando que Jesus era invisível. Nós não estamos falando que ele estava em outro ambiente que os discípulos estavam. Nós estamos dizendo para vocês que ele se encontrava no mesmo ambiente palpável e visível para os discípulos. E mesmo assim, os discípulos esquecem quem era ele. Os discípulos esquecem que ele era o poderoso. E os discípulos esquecem que ele poderia fazer acalmar os ventos. Os discípulos esquecem que ele tinha o controle de todas as coisas nas mãos. Por que isso acontece com os discípulos? Porque quando eu e você estamos passando por tempestades, nós também, muitas vezes, não ousamos confiar. E a confiança é um desafio todo o tempo para o meu e para o seu coração. E aí eu olho para a palavra, todas as vezes que eu me posiciono corretamente diante das minhas lutas e das minhas dificuldades, eu estou revelando para o Senhor, eu estou revelando para as pessoas, e eu estou revelando para mim mesma a confiança que eu tenho em Deus. E é isso que eu quero que essa igreja aprenda. Eu quero que essa igreja aprenda a confiar no Senhor. Eu quero que a igreja aprenda a fazer que nem o salmista: para onde eu vou me levantar os olhos quando eu vou precisar de socorro? Para onde eu vou olhar quando as dificuldades forem a minha realidade? Davi, ele pergunta: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem daquele que governa os céus. O meu socorro vem daquele que governa a terra. O meu socorro não está na mão de homem, mas o meu socorro está na mão do Senhor. Eu sempre quero desafiar você, igreja, a focar sempre no alto. Essa semana, eu ouvi uma frase muito interessante do Ronald, até comentei com algumas pessoas. O Ronald chegou para mim e disse assim: Rosângela,
você é muito irresponsável com a sua fé. Porque quando você coloca uma coisa no seu coração, você fica falando naquilo. E são coisas assim impossíveis de acontecer. E você fica falando e as coisas acontecem. Por que ele estava dizendo? Porque essa semana foi uma semana de muito trabalho. Essa semana foi uma semana de muito desgaste, mas foi uma semana de muitos milagres que nós testemunhamos. Foi uma semana de muita provisão de Deus. Foi uma semana de muitos sinais de Deus no nosso meio. Foi uma semana que Deus mostrou que nós podemos ser ousados, que nós podemos sonhar, que nós não podemos andar por realidade, que nós temos que olhar para Ele, que nós temos que andar confiando nele, que se nós fazermos isso, nós vamos ver a resposta dele no nosso coração. Quando ele falou que eu sou irresponsável com a minha fé, não é que eu sou incoerente com a minha fé. Ele estava dizendo que eu dou muito trabalho para Deus com a minha fé. Eu coloco muitos desafios diante do Senhor, e ele riu e disse assim: e Deus faz, e Deus move, e Deus levanta. Então, além de olhar para o que te dá esperança, eu quero te desafiar, colocar os seus olhos em Jesus no tempo de caos, no tempo de dificuldade, no tempo de escassez, no tempo onde as respostas não estão chegando. Parece que não vai dar colheita, parece que você não vai ter resultado, parece que a sua alma não vai celebrar. Então eu quero dizer para você que a história vai dizer para nós, a palavra vai registrar para nós, que bastou Jesus se levantar e dar uma ordem para o vento, e ele se acalmou, a água se acalmou. Então eu quero dizer para você, basta uma palavra de Jesus para o seu caos, basta uma palavra de Jesus para a sua terra seca, basta uma palavra de Jesus para a sua luta, e você vai ver a realidade se transformar, e você testemunhar o milagre e a bondade do Senhor na sua vida. Mas se eu preciso então trazer esperança no meio das minhas dificuldades, e se eu preciso focar em Cristo no meio do meu caos, da minha luta, do meu desafio, eu vou precisar decidir viver o processo de Deus. Nós só seremos pessoas com uma história de superação se nós começarmos a aplicar a habilidade de nos enchermos de esperança no dia da nossa dor. Nós só vamos ser pessoas com história de superação se no meio do nosso caos nós nos enxergarmos guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor. Se nós nos enxergarmos não somente sozinhos, mas principalmente com a presença do Eterno, do Poderoso conosco. Mas nós só seremos pessoas de superação se nós tivermos a coragem de vivermos o processo de Deus. E o processo de Deus mexe com a gente. Eu quero convidar você a ir para Marcos, capítulo 5, versículo 22. Que vai trazer aquele texto famoso, que você conhece muito bem, de que Jairo se depara com a doença da sua filha. E a doença era grave. Ela era uma paciente terminal. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus está na sinagoga, simplesmente lá, junto, desfrutando do tempo de adoração, do tempo de estudo da palavra. E Jairo vai correndo até Jesus, dizer para Jesus: Jesus, a minha filhinha está morrendo, vem por favor, Jesus, impõe as mãos sobre ela, e eu sei que ela vai ficar curada. Só que tem um processo para o milagre se manifestar na vida daquele homem. Primeiro, a palavra do Senhor vai dizer que havia uma multidão, e a multidão comprimia Jesus, a multidão apertava Jesus, a multidão fazia com que o trânsito até Jesus ficava mais difícil. Era mais difícil chegar até Jesus por causa da multidão que estava perto dele.
E quando Jairo chega até Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus sai imediatamente. Jesus diz: beleza, Jairo, sua filha está morrendo, você precisa de milagre, eu estou disposto a fazer o milagre, eu estou disposto a ir com você, eu estou disposto a atender a sua necessidade. E Jesus sai com Jairo. Só que ele vai encontrando as suas dificuldades. E no meio daquela multidão, apertando Jesus, impedindo Jesus de andar mais rápido, porque se fosse eu, e talvez se fosse você, nós iríamos olhar para Jesus e dizer assim: dá para você ir mais rápido? Dá para você correr um pouquinho? Porque é grave, ela está morrendo, se você for muito devagar, não vai dar tempo de chegar. Só que, além da ameaça de morte, a palavra do Senhor vai dizer que uma multidão impedia Jesus de ser mais rápido, mais veloz, para chegar até o lugar do milagre que Jairo estava esperando que chegasse. E o pior não é só isso, o pior são as intercorrências no caminho. Porque a palavra do Senhor vai dizer que além dessa multidão impedindo Jesus de ser mais veloz, aparece uma mulher que há muitos anos estava enfrentando uma doença. Ela tinha uma doença que ela administrava um sangramento que ela já tinha gastado tudo que tinha. Ela já tinha buscado ajuda em todo lugar e ela ficava sem resposta. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é parado por essa mulher. E Jesus é parado por essa mulher, porque no meio do apertada multidão, essa mulher acessa Jesus, toca Jesus, e Jesus visualiza que alguém o tocou de forma diferente. Não era com curiosidade, não era simplesmente por causa do aperto da multidão, mas era alguém que tinha necessidade, era alguém que precisava de milagre, era alguém que estava tão necessitado quanto Jairo, de uma intervenção, de uma cura, de um toque, de uma resposta sobrenatural. E Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus para. E eu fico imaginando a cena, Jairo dizendo para Jesus assim: Jesus, foca em mim, a minha filha está morrendo, depressa, vamos, depois você resolve isso. Só que não é desse jeito que as coisas acontecem na palavra. Se você vai para o texto, você vai entender que todos os acontecimentos, a multidão apertando, a mulher aparecendo, chamando a atenção de Jesus, tirando o poder de Jesus, sendo curada depois de 12 anos ali sofrendo com uma enfermidade, era parte do processo. E o processo, sim, às vezes ele é longo, às vezes ele é demorado, às vezes ele é lento, às vezes ele é difícil. Mas eu quero dizer para você que tudo na sua vida e na minha vida tem o jeito de Deus e tem o tempo de Deus. E não é porque tem o jeito de Deus e o tempo de Deus que não vai acontecer. Eu quero desafiar o seu coração a se acalmar dentro do processo de Deus. E se você está nesse processo, tenha calma. O milagre que você está esperando vai chegar. A resposta que você está buscando vai acontecer. O Senhor vai entrar na sua casa. O Senhor vai tocar na sua vida. E o Senhor vai trazer o milagre que você está esperando. Nem sempre irá acontecer do jeito que você quer e na hora que você quer, mas vai acontecer. É isso que eu vejo se revelando na vida desse homem. Se fosse eu, porque eu tenho sempre muita urgência em tudo, eu vou sempre dizer assim, que eu estou dentro do padrão de pessoa ansiosa. Porque eu não quero para amanhã, eu quero para ontem. Se nós temos algo para fazer, não é para daqui uma semana, é para hoje. E eu quero realizar, eu quero fazer. Eu tenho um senso de urgência dentro de mim. Eu sempre vou dizer que eu tenho um descontentamento, que é um descontentamento santo, que me movimenta, para que eu possa acessar o máximo que Deus tem para a minha vida e para o meu tempo.
Então eu poderia dizer para vocês: pode me classificar no lugar de pessoa ansiosa, que não é essa ansiedade que tira a paz, não é essa ansiedade que me coloca insegura, não é essa ansiedade que traz medo, mas essa disponibilidade de buscar com urgência o que eu estou esperando do Senhor. Mas mesmo eu tendo esse senso de urgência, tem coisa que é no tempo dele, do jeito dele. Não adianta. Não adianta eu orar, eu jejuar, eu espernear. Não adianta eu brigar com Deus. É do jeito de Deus, é do tempo de Deus. Então, pastora, você está dizendo que não preciso jejuar? Que não preciso orar? Olha, meu irmão, nós geramos os nossos milagres. Nós derramamos o nosso coração no coração do Senhor. Nós mostramos para o Senhor que Ele é mais importante do que o milagre que estamos querendo. Quando nós tiramos o nosso tempo para nos relacionar com Ele e para derramar a nossa vida no seu coração. Mas eu quero dizer para você, a sua oração não vai mudar o Senhor. A sua oração não vai mudar a ideia de Deus. Quem vai ser mudado com a sua oração é você. Quem vai ser transformado é você. Quem vai adquirir entendimento é você. Quem vai crescer em domínio próprio e paciência é você. Então nessa noite eu estou querendo dizer para você: ainda que você tenha uma palavra revelada de Deus, ainda que você tenha uma profecia liberada do coração do Senhor para a sua vida, tem o jeito de Deus e tem o tempo de Deus. E nesse jeito de Deus e tempo de Deus, nós vamos chamar de processo. Porque no processo, nós somos tratados. No processo, nós somos curados. E no processo, nós vamos crescer em fé. E nós vamos consolidar a nossa experiência, promovendo em nós esperança, para aprendermos a descansar no Senhor. O salmista, no Salmo 37, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: descanse no Senhor e aguarde com paciência. Por mais passivo que você seja, por mais tranquilo que você seja, ser paciente em Deus. Quando o seu filho está morrendo, ser paciente em Deus quando o seu casamento está acabando, ser paciente em Deus quando a sua empresa está falindo, ser paciente em Deus quando você está com um diagnóstico complicado. Eu vou dizer para você, só alcançamos essa bênção quando eu e você temos uma experiência profunda, extraordinária em Deus. Porque nós podemos dizer assim: somos pacientes até que a dor bata na minha porta. Sou paciente até que a perda faça parte da minha realidade. Até que eu não tenha nada de extraordinário para conquistar, eu posso ser muito paciente. Mas quando a dificuldade bate na nossa porta, nós ficamos rápido. Quem aqui não tem uma experiência que você ganhou velocidade, que você ganhou força, que você ganhou agilidade no momento de pressão e de sofrimento? Nós ganhamos. Só que o que o salmista está dizendo é o seguinte: que tem um processo onde Deus vai agir na sua vida. Tem um processo onde Deus vai te conduzir para o lugar da maturidade, para o lugar da cura, para o lugar da libertação. Há um lugar aonde Deus quer desatar a sua vida, para você enxergar o que você não consegue enxergar, acessar o que está diante de você e as suas mãos não conseguem tocar. Mas para isso acontecer, não é ser passivo, não é ser procrastinador, não é deixar as pessoas fazerem para você, mas é não perder a paz, é não perder a confiança, é não perder a alegria, e é ter a consciência que no tempo de Deus a bênção vai se concretizar na sua vida. A porta vai abrir, a cura vai chegar, a família vai ver a mão do Senhor se manifestar. Se você vai
para o versículo 41 e 42 do texto de Marcos 5, você vai se deparar com Jesus entrando na casa de Jairo. E quando Jesus entra na casa de Jairo, a palavra do Senhor vai dizer que ele estende as mãos, ele toma a menina pela mão, ele chama a menina pelo nome e ele manda a menina ficar de pé. Só que o cenário já era de morte, as carpideiras já estavam em cena, já havia o choro da lamentação, que a menina estava morta. A notícia já era: não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina já morreu. E Jesus entra na sala, no quarto, e diz: levanta, menina, recebe a vida, recebe a saúde, recebe a oportunidade de reescrever a sua história e mudar o seu futuro. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Talvez tenha alguém à sua volta dizendo: não dá mais, já acabou, já perdeu, não aguenta mais, não tem mais jeito. Eu quero dizer: basta Jesus entrar na sua casa, basta Jesus te tomar pelas mãos, basta você ouvir uma ordem vinda dele. Tudo se transforma por causa do poder da sua presença e da sua autoridade. Mas não tem como escapar do processo. Eu tenho clareza no meu coração que provavelmente, se Jairo pudesse, ele tinha pegado um jatinho para tirar Jesus da sinagoga e levar Jesus direto para sua casa. Mas não dava. Ele tinha que fazer o percurso. E dentro desse percurso, nós vamos chamar de processo de Deus, até o milagre se manifestar. E qual é o processo de Deus para você? Qual é o processo no qual você está vivendo nesse tempo, que você está achando que você está esquecido, que você está achando que Deus não te ouve mais, que você está achando que Deus fazia milagres só lá no passado, que Deus criava do nada só na época da criação lá no Antigo Testamento? Eu quero dizer para você: enxergue o seu processo, seja rápido, seja ligeiro, seja confiante, seja seguro, mas não escape do processo, porque no final dele está a resposta que você está buscando e esperando. Só que se eu preciso entender que do jeito de Deus e no tempo de Deus, o milagre chega na minha vida, mas não tem como eu me escapar do processo, eu tenho que ser inteligente emocionalmente. E o que é ser inteligente emocionalmente? Discernir o processo, discernir as paradas, discernir as intercorrências e não perder o foco. Talvez Jairo poderia dizer: ah, Jesus, já que você está ocupado demais, já que tem gente demais querendo falar com você, já que tem gente interessada demais para você realizar milagre na sua vida, já que a notícia é que a minha filha já morreu, tudo bem, muito obrigada, fique por aí, mas eu vou dar sequência sozinho na minha história. A palavra do Senhor diz que não, que Jairo está ali, aguardando a resposta e caminhando no ritmo de Deus, ou de Jesus, não no seu ritmo, para experimentar o que ele precisava experimentar. Quando eu entendo esse processo, eu vou precisar então ver, contemplar o mover do céu nas minhas necessidades. Esse ano, nós estamos nesse propósito de sermos movidos pelos céus. E esse ano foi um ano muito bom para nós. Esse ano foi um ano onde nós estamos vendo muitas conquistas do Senhor nas nossas vidas. E conversando com a liderança outro dia, a gente brincou, né? O pessoal falou assim: será que a gente não pode fazer mover do Deus .2? Né? Vamos fazer mover do céu .2, porque está tão bom, Deus está movendo tanto, tem tanta coisa linda acontecendo, o extraordinário do Senhor tem tocado nas nossas vidas. Então eu quero dizer para você: seja
movido pelos céus e não pela necessidade. Eu coloco a minha esperança no Senhor, o meu foco está nele no tempo do caos. Eu entendo o processo, eu passo pelo processo, ainda que o processo seja desafiador, ainda que o processo seja dolorido, ainda que a impressão que eu tenho que ele não vai responder, que ele não vai chegar a tempo, eu vou confiar e eu vou ver o livramento que ele vai colocar nas minhas mãos. Mas eu preciso mais. E qual é o mais? O mais é me deixar ser movida pelos céus e não pela necessidade. E aí eu quero convidar você a ir para Mateus, capítulo 4, versículo 3 e 4. Também peguei só textos clássicos nessa noite. Qual é o cenário dessa experiência? O cenário nessa experiência é Jesus terminando o seu tempo de jejum no deserto. Ele estava finalizando os 40 dias de jejum no deserto, quando a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a sentir fome. O que acontece nesse momento? Jesus começa a ter necessidades. Ele começa a ter necessidades porque ele está sentindo fome. No final de 40 dias, no deserto, sem água e sem comida. Então eu estou dizendo para você que o texto está fazendo questão de registrar para nós que nós estamos diante de uma fragilidade de Jesus. Porque diante da sua fragilidade ele tem fome. Diante da sua fragilidade ele tem necessidade. E eu e você também lidamos com fragilidades. Eu e você também lidamos com necessidades. Mas quando nós nos deparamos com essa fragilidade de Jesus, nós encontramos Satanás entrando em cena. E Satanás não entra em cena usando uma mentira. Satanás entra em cena usando uma verdade. E qual era a verdade que Satanás estava utilizando com Jesus naquele momento? A sua necessidade. A sua fragilidade. E qual é essa verdade? Talvez você vai dizer, como pastora? Satanás está usando uma verdade? Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Satanás chega para Jesus dizendo assim, você está com fome. Já que você está com fome, transforma pedra em pães. Ele está usando uma verdade, ele não está usando uma mentira. Ele está usando uma verdade baseada na fragilidade de Jesus. Só que o que nós precisamos encarar, enxergar e discernir, que Jesus, ele tem a habilidade de discernir a intenção de Satanás. Se você olha para o texto, você vai ver que Jesus, ele não é movido por necessidade. Se você olhar para o texto, você vai ver ele dizendo para Satanás, olha, eu estou frágil, eu estou com fome sim, mas eu quero dizer para você que não é só de pão que vive o homem. Então você não vai me vencer na minha necessidade, na minha fragilidade, porque eu não me movo por necessidade, eu me movo pela verdade do Pai em mim, eu me movo pela identidade de quem eu sou nele, eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou nele, eu sei que ele me sustentará, eu sei que eu não preciso ceder às suas intervenções e provocações. Então eu vou dizer para você, Satanás não chegou para Jesus usando uma mentira, para desestabilizar Jesus, e para ganhar vantagem sobre ele. Ele chegou com uma verdade. E às vezes Satanás faz isso comigo e com você também. Às vezes ele não chega com mentira para nós, às vezes ele chega com verdade. O que eu e você precisamos é não nos deixar mover por necessidade. Você não pode se mover por necessidade. Você tem que se mover por revelação. Você tem que se mover por palavra profética. Você tem que se mover por promessa de Deus. Você tem
sua fé e pela sua confiança no Deus vivo que te chamou, que te escolheu, que te ungiu. A palavra do Senhor vai dizer para nós que muitas vezes o inimigo está tentando tirar de mim e de você a capacidade de desfrutar do banquete que o Pai tem para nós. Aí eu olho para essa palavra maravilhosa, eu quero te chamar a atenção para algo que eu acho incrível. Quando Jesus dá a resposta correta para Satanás, não se movendo por necessidade, pela fome que ele sentia, mas para o propósito e o projeto do coração do Pai, a palavra do Senhor vai dizer que Satanás se retira. E quando Satanás se retira, a palavra do Senhor vai dizer que os anjos se aproximam. E quando os anjos se aproximam, uma mesa é preparada no deserto pelos anjos, com pães para Jesus se alimentar. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite então? Não importa se você tem luta, não importa se você está passando por tempo difícil, eu quero que você esteja atento, não às mentiras, mas às verdades que Satanás pode utilizar para te tirar do foco, para te tirar da direção, para te desafiar, a desviar a sua atenção, a fazer você tomar atalho. Os anjos só prepararam o banquete, porque no meio da fragilidade de Jesus, ele não ouviu as verdades de Satanás. Então nessa noite eu quero te fazer a pergunta: que tipo de atenção você precisa dar às vozes que estão chegando até você? Por quê, pastora? Porque vai chegar a hora que você vai ser servido. Talvez você está dizendo: eu estou cansado de servir, eu estou cansado de amar, eu estou cansado de cuidar, eu estou cansado de trabalhar, eu estou cansado de me doar. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer para você, vai chegar o momento que você vai ser servido, mas você vai precisar passar pelas etapas do crescimento. Você vai precisar realmente entender o que está acontecendo. E aí, se você vai para Tiago 1, versículo 2, versículo 4, a orientação é a seguinte: não fique assustado, não considere o tempo de aflição, mas olha o que a palavra do Senhor vai dizer: considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Jesus foi maduro e Jesus foi íntegro no deserto. Ele discerniu, ele se posicionou, ele respondeu corretamente. Ele não se moveu por necessidades, mas ele se moveu por propósito. Ele não se moveu pela terra, ele se moveu pelos céus. Ele obteve resposta dos céus. Os anjos vieram servi-lo. E eu quero dizer para você nessa noite então: comece a se alegrar, porque você tem enfrentado lutas. Comece a celebrar, porque as coisas não têm sido tão fáceis. Comece a engrandecer o Senhor, porque você tem discernido as intenções do inimigo, e você tem estado no lugar certo, dado respostas certas, e por causa disso você vai ser servido, você vai ser honrado. E qual é a forma de você ser servido, e qual é a forma de você ser honrado? É Deus colocando as coisas que estão fora do lugar na sua vida no lugar. É Deus ajeitando as coisas, arrumando as coisas. Talvez o seu emocional está todo bagunçado, talvez a sua família está toda bagunçada, talvez você está desestruturado espiritualmente. Aí Deus está dizendo para você: não coloque os olhos na terra, coloque os olhos nos céus. Não ouve as verdades do inferno, creia na minha promessa na sua vida e na aliança que eu tenho com você, de como eu tenho te vestido, do como eu tenho te sustentado e do como eu tenho te protegido. Porque vai chegar um momento
que o inferno se retira. E na hora que o inferno se retira, o céu se posiciona com todas as honras que foram liberadas sobre a sua vida. Eu quero esse tempo de honra sobre mim, você quer também? Mas para nós vivermos esse tempo de honra, nós vamos ter que fazer que nem Jesus. Não adianta você justificar as suas fragilidades. Não adianta você justificar as suas atitudes erradas porque você não entendeu direito. Sabe, meu querido, minha querida, ontem o bispo frisou para nós: o que faz Deus se mover são os princípios respeitados e os princípios obedecidos. Não é o que eu sinto, o que eu penso. São os princípios estabelecidos nos céus que movem as mãos de Deus sobre nós. E foi assim que Jesus se moveu. Ele poderia dizer: sim, Satanás, você está certo, você está falando a verdade, eu estou com fome, e eu posso sim transformar pedra em pão. Ele poderia ter agido dessa maneira, mas a atitude de Jesus não foi segundo a emoção da terra, mas a identidade do céu. Tem muita gente sendo destruído, tomando uma rasteira muito grande do inferno, porque não está andando debaixo da direção e da verdade do céu, mas está andando segundo a sua emoção desestabilizada da terra. E aí, quando o inferno sai, quando o inferno se retira, não tem banquete para ser oferecido, não tem banquete para ser desfrutado. Aí vem a decepção, aí vem aquele sentimento: Deus não me ama, Deus não é verdadeiro, Deus não falou. Ei, meu querido, minha querida, põe o pé no chão. Nós temos um Deus todo-poderoso que a palavra do Senhor vai dizer que Ele nunca vai mentir para nós. Ele não tem essa estrutura corrompida de homem, Ele é inteiro. E quando Ele fala, Ele se compromete e Ele faz. Ele estende as tuas mãos e Ele move. Ele abre a sua boca e Ele cria. Ele faz com que realmente a manifestação da sua bondade chegue até a mim e chegue até você. Mas todas as vezes que eu e você formos cercados pelo inferno, e eu quero que você preste atenção no que eu estou frisando nessa noite, porque muitas vezes nós somos muito espirituais, e nós vamos dizer que nós jamais seremos enganados pelas mentiras do inferno, mas nós podemos ser enganados pelas verdades do inferno. Verdades que o inferno utiliza e rouba de nós, não só a força, não só a esperança, não só a visão, não só a habilidade de deixar o céu mover sobre nós, mas rouba de nós a dignidade, a alegria, a força e a promessa do banquete preparado para nós. E eu acredito que todos nós aqui queremos nos assentar no banquete depois da nossa batalha. Porque todos nós aqui travamos batalhas. Todos nós aqui travamos guerras. Tem tempo que as guerras são mais intensas, tem tempo que menos, mas todos nós aqui temos batalhas pela frente. Todos nós aqui, em um momento ou outro, vamos ser assediados pelo inimigo. E às vezes o assédio do inimigo chega através de pessoas muito próximas, pessoas que nós até julgamos pessoas de Deus. Muitas vezes os assédios do inimigo chegam até nós, distorcendo essa verdade de Deus, distorcendo a promessa do Senhor. Muitas vezes o inimigo aproxima de nós como aproximou de Jesus, usando a verdade da palavra, dizendo quem Ele era. Se você é o Filho, se você é mesmo quem você diz que é, então supre a sua necessidade, mata a sua fome, faz com que a pedra vire pão. E aí é a hora de, como Jesus, você dizer: espera aí, eu não sou governado pelas faltas, pelas carências, pelas necessidades. Eu sou governado pela palavra que sai da boca do Pai
em direção a mim. Quando você se posiciona corretamente espiritualmente, o inferno se retira. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizer assim: pastora, eu não estou dando conta do investimento do inimigo. Ele tem investido na minha família, ele tem investido no meu trabalho, ele tem investido no meu emocional. Então eu quero te dar uma estratégia nessa noite, meu irmão, minha irmã. Maior do que o inferno é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nós aplicamos a nossa fé, é o Deus que nós depositamos a nossa vida e a nossa confiança. Eu só quero desafiar você: se posicione corretamente diante da fala do inferno, porque ele vai se retirar e o banquete vai ser colocado diante de você. E tem muita gente precisando desse banquete. Tem muita gente precisando que esse inimigo se retira e que a mesa seja preparada. Tem muita gente, no tempo que Jesus estava vivendo, de fragilidade, de necessidade. Eu não estou falando da Rosângela, eu não estou falando do João e da Maria. Eu estou falando de Jesus, que depois de um tempo longo de deserto, ele teve fragilidade e necessidade. E se Jesus, que é Jesus, teve necessidade e fragilidade, eu e você também temos. Depois de uma luta extensa, depois de muito tempo de perda, depois de muito cansaço na batalha, eu e você nos fragilizamos, eu e você nos cansamos, eu e você pensamos em desistir, mas a minha posição e a sua posição vai fazer o inferno retirar e vai fazer com que os anjos desçam para colocar a resposta diante de nós. O banquete vai ser apresentado diante das nossas vidas. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Mas essa noite eu quero fazer